Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos básicos sobre o Google Drive, que é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, né? De armazenamento e compartilhamento de arquivo online e que nós vamos utilizar muito durante o semestre, tá? Bom, primeira questão que a gente deve compreender é que o Google Drive é um serviço do Google, né? Assim como vários outros, né? O Gmail, por exemplo, é um desses serviços. Então esse serviço ele está agregado na sua conta e divide espaço com outros serviços também, né? O espaço de armazenamento. Bom, eu criei um e-mail de exemplo aqui, né? E eu estou com ele aberto. E aí como que vocês fazem, né? Como é que eu faço para acessar o Google Drive? Bom, aqui no menu de aplicações, né, onde que a gente pode encontrar diversas aplicações aqui do Google, existe o Google Drive. Tá? Então, se vocês clicarem na aplicação do Google Drive, ele vai abrir aqui o Google Drive para a gente poder trabalhar. Então, o Google Drive é uma ferramenta para armazenamento de arquivos, né? E também compartilhamento, tá? Criação colaborativa de conteúdo. Então, a gente vai ver um pouco desses tópicos, tá? Bom, primeira questão, pessoal, aqui do lado esquerdo a gente tem o menu, né, o menu principal da aplicação. Então ele abriu aqui, ó, meu Drive, onde ficam os arquivos e as pastas, né, que eu armazeno. Compartilhados comigo, né, vai ficar os documentos que outras pessoas compartilharam comigo. Então eu vou criar alguns exemplos aqui na prática para vocês entenderem, né. Primeira coisa, pessoal, né? No Google Drive eu consigo tanto criar arquivos e pastas, como eu também posso enviar arquivos e pastas no meu computador. Tá? Eu vou criar uma pasta aqui, né, de exemplo. Então, aqui no botão novo eu tenho a opção de criar pasta. Tá? Eu vou criar uma pasta chamada informática. E aí eu poderia criar, né, várias outras pastas aqui para poder organizar os meus arquivos, as minhas informações da forma como eu desejar. Tá? Então eu posso clicar duas vezes para abrir essa pasta, né, e eu posso criar outras pastas aqui dentro, como eu também posso criar ou enviar arquivos, né? Então, se eu quiser criar um arquivo, né, por exemplo, aqui o Google Drive oferece alguns formatos de arquivo para a gente poder criar, né? Documentos Google, para a gente trabalhar com documento de texto, planilhas Google para trabalhar com planilha eletrônica, né, criação de apresentação de slides, formulários, e eu posso criar também desenho, mapas, sites, tá? E outros tipos de arquivos. Bom, nós vamos criar uma apresentação, então imagine que você precisa criar uma apresentação para um trabalho em alguma disciplina, né? Eu vou clicar em apresentações Google, né, ele vai abrir a apresentação aqui para mim, tá? E aí eu vou colocar um título aqui, vou colocar, né, trabalho 01, tá? Só para exemplificar. Então vejam que aqui no Drive ele já criou esse arquivo para mim, tá? Então esse arquivo eu criei diretamente no Drive dentro da pasta informática. Ah, mas e se eu quiser enviar um arquivo do meu computador para o Google Drive, como que eu faço, pessoal? Eu tenho aqui uma pasta com uma imagem, né, no meu computador. Imagine que eu queira enviar lá para o Google Drive, tá? Se eu clicar nesse arquivo, arrastar até o navegador, né, e soltar aqui dentro, ele vai fazer o upload, né? Ele vai enviar esse arquivo aqui para minha pasta informática. Então, essa é uma forma mais rápida, né, para poder enviar. Mas eu posso vir aqui novo, né, upload de arquivo ou upload de pasta do meu computador também para poder enviar esse arquivo. Então eu tenho minha pasta aqui informática com dois arquivos, tá, pessoal? Então assim, né, uma das funções básicas do Google Drive, tá, é a criação, né, e o envio de arquivos e pastas. Mas a gente pode também trabalhar de forma colaborativa, né, aqui no Google Drive, tá? E aí como que funciona? Eu posso compartilhar a pasta, tá? Como eu também posso compartilhar o arquivo em si, né? Então eu vou compartilhar a pasta primeiro para vocês entenderem como que funciona. Eu vou vir aqui em informática, né, compartilhar, tá? E vou compartilhar com um e-mail de exemplo. Exemplo 2, tá? Ponto colorado. E aqui eu vou colocar, essa pessoa só pode ler, só pode comentar ou pode editar, né? Então ela vai poder remover, adicionar arquivo, tá? Alterar o nome deles, beleza.
Vou desmarcar notificar, tá? Porque não vai ser necessário. Então, quando eu clicar em compartilhar, né, eu estou com o meu drive aqui do outro exemplo aberto, pessoal. Aqui em compartilhados comigo, né, vai aparecer a pasta informática, né, que eu compartilhei com outro e-mail. Então, se esse agora, né, esse exemplo aqui, exemplo 2, ele abrir, ó, ele vai ter acesso aos mesmos arquivos que eu tenho aqui, tá? Inclusive, né, se eu vim aqui pedir para criar, né, botão direito, criar um documento de texto, né, e aí ele vai falar para mim que eu estou criando em uma pasta compartilhada, tudo que eu criar aqui dentro, né, a outra pessoa que está compartilhado também vai ter acesso, né? Eu vou colocar aqui trabalho 02, tá? Então, para esse usuário, né, o exemplo 1 aqui, onde que ele criou, né, que é o dono da pasta e ele criou esses arquivos, tá? Esse arquivo criado lá também vai aparecer aqui. Então, essa é uma pasta compartilhada, né, com esses dois usuários. Se eu vim aqui em compartilhar, ó, né, ele vai mostrar para mim quem tem acesso, né? Esse aqui sou eu, exemplo 1, e depois eu tenho o exemplo 2 que também pode editar, tá? Se eu colocar que ele só pode ler, ele não vai poder fazer modificação, ele vai poder somente ver os arquivos que estão ali dentro, tá? Bom, eu vou excluir, tá, esse usuário, porque eu não quero que ele tenha acesso mais, porque eu vou mostrar para vocês, então aqui, ó, ele não tem mais acesso, né, a essa pasta, tá? Então eu vou compartilhar agora somente o documento. Então imagine que eu queira compartilhar, né, aquele outro e-mail, aquela outra pessoa, ela precisa editar essa apresentação junto comigo. Então se eu clicar com o botão direito, né, e vir aqui em compartilhar, ou, né, se eu tiver com a apresentação aqui aberta, né, eu tenho a opção de compartilhar por aqui também, ó. Mesmo, não tem diferença entre as duas formas, eu posso compartilhar com aquele e-mail, tá? Então se eu compartilhar com aquele e-mail, pessoal, eu vim aqui em compartilhados comigo, ó, ele vai ter acesso somente àquela apresentação compartilhada, né? Então eu vou se o e-mail, né, esse usuário exemplo 2 editar essa apresentação, tá? Ela vai aparecer aqui para o usuário exemplo 1 também, porque esse é um arquivo compartilhado e esses dois usuários estão trabalhando aqui de forma colaborativa, tá, pessoal? Então essa é uma funcionalidade também do Google Drive, ele permite, né, a edição de documentos de forma colaborativa. Mas assim, pessoal, aqui se eu observar o e-mail do exemplo 2, né, para mim ter acesso a esse trabalho 1, né, eu vim aqui em compartilhados comigo, mas se vocês imaginam quando eu tiver muitos arquivos compartilhados, como que isso vai ficar difícil para ser organizado, né, para mim localizar. Então aqui no meu Drive, tá, eu vou criar uma nova pasta, só de exemplo aqui, ó, trabalhos, tá? E aí eu vou criar um atalho dentro dessa pasta trabalhos para esse documento aqui, né, para facilitar o acesso. Então se eu vim com o botão direito, né, adicionar atalho ao Google Drive, ele vai pedir para mim escolher aqui, ó, meu Drive, e vou escolher a pasta trabalhos, tá? Então eu vou adicionar atalho. Agora eu posso vir aqui em meu Drive, né, trabalhos, que eu tenho um atalho para aquele documento aqui dentro. Então dessa forma eu organizo um documento compartilhado, né, dentro do meu Google Drive, tá? Então eu consigo organizar para ficar mais fácil para localizar, porque com o tempo vocês acabam tendo muitos arquivos compartilhados, tá, pessoal? Bom, e aí, né, para mim remover um arquivo, né, imagine que eu quero excluir esse arquivo aqui, ó, botão direito, remover, tá? Eu posso fazer uma cópia desse arquivo, tá, pessoal? Eu posso alterar o nome dele, eu posso mover para outra pasta, inclusive, né, eu vou clicar aqui, botão direito, vou criar uma nova pasta, tá? Desse drive aqui também. Então imagine que eu quero mover esse arquivo trabalho 2 para essa pasta trabalho. Se eu clicar e arrastar aqui, né, eu consigo mover esse arquivo para essa pasta de forma fácil, tá, pessoal? Então eu coloquei o trabalhos 2 dessa pasta e informática, né, dessa forma. Aqui em prioridade, pessoal, eu consigo criar alguns espaços de trabalho, né? Primeiro que ele coloca alguns arquivos que eu acesso constantemente, né? Então eu posso criar um espaço de trabalho, tá? Imagine que eu vou colocar aqui um espaço chamado informática, tá? E aí eu posso vincular
algum arquivo nesse espaço de trabalho. Então eu vou pegar aqui esse trabalho 1, por exemplo, né? Então eu crio alguns espaços de trabalho, eu poderia criar por disciplina, por exemplo, se eu quiser, e vincular os arquivos, né, que eu mais acesso nesse espaço de trabalho, por exemplo, né, para facilitar o acesso, tá? Arquivos recentes, vai ficar todos os arquivos acessados recentemente, então às vezes é fácil para você localizar um arquivo aqui, né? Com estrela, vai ficar os arquivos que você marcou com estrela, então se você vir com o botão direito aqui, ó, tem a opção em adicionar com estrela, para ele ficar aqui, tá? E lixeira são os arquivos excluídos, que eles vão ficar aqui por 30 dias, depois eles vão ser excluídos de forma permanente, não vai ser possível recuperar mais, tá? Então assim, pessoal, esse é o funcionamento básico do Google Drive, tá? Então, conhecimento básico que vocês têm que ter criação de arquivo, compartilhamento de arquivo, né? Organização de arquivo, fazer o upload de arquivos, tá? Então, esses são alguns conceitos, né, básicos que é necessário, né, que a gente saiba para poder trabalhar com o Drive durante a disciplina, tudo bem?